Vamos trabalhar em cima de um sermão textual, versículo 1 e versículo 2 do capítulo 45. Estamos nesses dias falando sobre Ciro, o rei da Pérsia. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Vamos olhar aqui esse versículo 2, uma outra versão. Coloca na revista corrigida, ao meio da revista corrigida. Deixa eu ver se tem aqui o que eu preciso. Isso, obrigado. Meu Deus, me ajuda, vai na leitura, vai. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei, me ajuda, as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Meu Deus. Deus e Pai, fala conosco. Pode vir, Mateus. Se quiser, pode ir. Fala aos nossos corações. Toma minha vida em tuas mãos. Deus, o quão temível é esse lugar. A Bíblia diz que Jacó, quando tem um sonho, e no sonho dele ele contempla uma escada, e nessa escada a Bíblia diz que os anjos subiam e os anjos desciam, e o Senhor estava ao lado da escada. Quando ele acorda, ele diz: quão temível é este lugar. Deus, quão temível é este lugar. Que lugar? O lugar chamado de altar. Posso repetir isso? Quão temível é este lugar. Neste lugar não pode haver profanação. Nesse lugar não pode haver dolo. Nesse lugar não pode haver pecado. Nesse lugar não pode haver mácula. Esse lugar, Senhor, é um lugar santo, pois é através daqui que o Senhor se comunica com seus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu já te falei na semana passada que Ciro é anunciado por Isaías entre 100 a 150 anos antes da sua existência. Então, se formos botar um número mais fácil de talvez tentarmos interagir contigo, Ciro ele vai ser anunciado aproximadamente 100 anos antes da sua existência. E nós vamos observar que o povo não havia passado pelo cativeiro babilônico, e Deus já estava anunciando que ao término deste cativeiro o Senhor levantaria alguém para interceder pelo povo. Não existia cativeiro, mas já existia livramento. Não existia cativeiro, mas existia o anúncio do cativeiro. Mas Deus já havia determinado que alguém nasceria, e que esse alguém estaria debaixo de um propósito.
E o propósito era restabelecer novamente algumas coisas que haviam sido perdidas. Vou tentar aqui não ser muito teólogo, porque não é o meu objetivo, e nem tentar complicar demais aquilo que é muito simples de entender. Antes do seu nascimento, o Senhor já sabia que ele viria com uma missão. E isso mexe comigo. Alguém nasceria para trazer um escape. Deixa eu repetir isso, porque isso aqui é para quem precisa de um escape. Já nasceu alguém que vai trazer o escape que você precisa, e a qualquer momento esse alguém vai ser revelado para você. Você entendeu isso aí? Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dizer: eu recebo. Pastor, por que Ciro, que foi criado debaixo dos ensinamentos dos persas, ele que vai se tornar um rei persa, talvez na semana que vem eu vou te contar um pouquinho mais dos detalhes de quem era seu pai, quem era sua mãe, mas hoje não. Ele se torna um rei. Ele é criado no meio de um outro reino, o reino dos Medos. Ele tem alguns costumes, porque ele foi ensinado algumas coisas. Mas num determinado momento a Bíblia diz que o Senhor vai ativar o espírito de Ciro. Mas para que eu não ganhe aqui muito tempo, afinal de contas hoje eu resolvi ficar com o versículo 1 e 2. O texto diz que assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Repita comigo: ungido. O que Isaías vai fazer e vai falar vai chocar todo o povo, porque o povo vivia debaixo de um conhecimento, e esse mesmo povo debaixo desse conhecimento sabia que Ciro não podia ser chamado de ungido. Por quê, pastor? Porque ungido são os reis, os profetas e os sacerdotes. Como que Deus vai chamar de ungido alguém que o povo não conhecia a sua história, que não sabia quem ele era, e muito pelo contrário, sabia que ele fazia parte de um povo pagão? Por esse motivo que vai sair da boca de Isaías, vem comigo, querido, o que vai sair da boca de Isaías vai chocar todos os ouvintes. No hebraico, essa palavra aqui, ungido, significa Messias. E isso agora vai criar um nó na cabeça dos israelitas. Por quê? Porque agora Ciro está sendo comparado com o Messias. Como pode um pagão não crente ser comparado com o Messias? O Senhor vai virar para ele e vai chamá-lo de ungido, de Messias. Por quê, pastor? Porque na verdade o que vai acontecer aqui é que o Messias foi chamado para restaurar o povo de Israel, e Ciro também vai ser chamado para restaurar o povo de Israel. Por esse motivo, quando o Senhor olha para Ciro, o Senhor vê Jesus, mesmo dentro das suas imperfeições, mesmo Ciro sendo quem era, mesmo Ciro servindo a outros deuses,
mesmo sua família sendo uma família pagã. Aqui no Antigo Testamento é estabelecido a graça através da vida de Ciro. Para que você entenda, quando se fala de ungido, se fala de alguém que foi habilitado para uma missão. Então, quando o Senhor vira e diz assim, assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro: eu estou habilitando a Ciro. Goste quem gostar, fale quem falar. Deus está virando para a igreja e está dizendo: eu não tenho meus escolhidos, como se esses fossem diferentes dos outros. Eu tenho aqueles a quem o céu determinou que está debaixo de uma missão. E se está debaixo de uma missão, eu vou habilitar. Deixa eu liberar para você: todo lugar e todo caminho que você andar, quando você está habilitado, as potestades e os dominadores e os espíritos das regiões celestiais não podem com você. Deus está dizendo para os ungidos aqui nesse lugar: eu habilitei vocês a pisar em serpentes e escorpiões, e dano nenhum vos causará. Deus está virando para a igreja e está dizendo: os habilitados têm unção para descer do inferno, destravar as obras de Satanás e voltar triunfante em Cristo Jesus. Deus está dizendo: se a unção sobre você, a unção que está sobre a tua vida é capaz de fazer com que você entenda que no mundo espiritual não é você que recebe ordem de demônios, não é você que recebe ordem de demônios, não é você que recebe ordem de demônios. No mundo espiritual, eles se submetem ao senhorio de Cristo que está sobre a tua vida. Não há potestade, não há dominador, não há demônio do inferno que podem permanecer de pé quando os ungidos se levantam na terra. Em nome, entendeu isso? A quem eu tomo pela mão direita. Mão direita fala de destra do Pai. Mão direita me arremete a Isaías no capítulo 41, a partir do seu versículo de número 9. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e te chamei dos cantos mais remotos. Ah, irmãos, a quem eu disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel, com a minha mão direita. Deus está dizendo: eu pego ungido é pela mão direita. Deixa eu repetir isso: eu pego ungido é pela mão direita. Sou eu que levo, sou eu que conduzo, sou eu que faço. Pois a ele eu dou uma missão. Por favor, vira para alguém próximo de você e diz: Deus contigo tem uma missão. Diga comigo: abater as nações diante da sua face. Diga mais forte, diga: abater as nações diante da sua face. Fala mais uma vez, diga assim: abater as nações
diante da sua face. Me arremete a um salmo sobejamente conhecido, Salmos 91, no seu versículo de número 7, na Nova Tradução, para que a gente de repente faça uma leitura diferente. Salmos 91, versículo de número 7. Me ajuda, vai igreja, solta a tua voz, porque hoje Deus está destravando coisas aqui, pode tomar posse disso. Ainda, me ajuda, ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao teu lado, 10.000 ao teu redor. Repita comigo: você não sofrerá nada. Deus está dizendo: eu vou te guardar. Deus está dizendo: vai ser abatido porque eu quero. Deus está dizendo: sou eu agindo. Deus está dizendo: sou eu entrando. Tem gente que chegou aqui hoje e precisa ouvir isso. Eu estou entrando, eu estou entrando. Você entendeu? Diga amém. Quando o texto em Isaías diz que o Senhor vai o tomar pela mão direita e vai abater as nações ante a tua face, ele pelo menos está falando de 3 coisas. Primeira, receba: não haverá oposição. Deixa eu liberar para você: não haverá oposição. Deixa eu liberar de novo: não haverá oposição. Segunda, ele está falando para os possíveis levantadores. Pastor, por que o senhor está dizendo que não vai ter oposição e o senhor está dizendo que alguém pode se levantar? O inimigo se levanta para cair, irmãos. Se o inimigo se levantou é para cair. Vira para alguém do teu lado e diz: se o inimigo se levantou é para cair. Diga assim: não haverá oposição. Diga para o inimigo da tua alma: diga: não haverá oposição. Satanás do inferno, diga: Satanás do inferno, não haverá oposição. Segunda coisa, o Senhor agora não fala com Ciro, mas fala com as nações que possam se levantar contra ele. O Senhor vira e diz assim: vaso não pode contender com o oleiro. Repita comigo, diga: vaso não pode contender com o oleiro. Diga: vaso não pode contender com o oleiro. Ei, pode não servir o Senhor, mas foi Ele quem criou. Pode não servir o Senhor, mas Ele está no comando. Pode não servir o Senhor, mas Ele ainda é aquele que determina começo, meio e fim. Pode não servir o Senhor, mas Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Pode não servir o Senhor, mas Ele abre sepultura e Ele fecha a sepultura. Pode não servir o Senhor, mas vaso não contende com o oleiro. Vaso não contende com o oleiro. Deus está dizendo: vaso não pode contender com o oleiro. Simples assim. Terceira coisa: a primeira, como eu disse, não haverá oposição. Segunda, vaso não pode contender com o oleiro. Terceira, criança não pode dar ordens. Repita comigo, diga assim: uma casa em que criança dá ordens, está tudo errado. Deus está dizendo: na minha casa sou eu que dou ordem. Criança não fala, criança não berra, criança... A Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para bater as nações diante da sua face. Volta para a versão que estávamos, pode voltar que agora fica mais fácil para mim. Isso, muito obrigado. Para bater as nações ante a sua face e para descingir, me ajuda, os lombos, me ajuda. E para quê? E para descingir os lombos. Irmãos, cingir os lombos faz parte do vocabulário de Israel. Todas as vezes que vinha uma ordem dos céus, ou que um profeta dava uma ordem, ou que um sacerdote dava uma ordem, ou que um rei dava uma ordem, ele dizia: cinge, pois, os lombos. O que ele dizia? Cinge, pois,
depois os lombos. O que ele está dizendo, pastor? Que quer cingir os lombos. Trate de se vestir. Se vestir para quê? Para 3 coisas. Primeira, se vestir para ter que cumprir um propósito, sair, para ir a algum lugar. Segundo, se vestir para quê, pastor? Irmão, se você entendesse o que Deus está separando para a gente aqui hoje, se vestir porque você está debaixo de um serviço, então se vista para servir. Terceiro motivo, se vestir para a guerra. Então deixa eu repetir, você se veste para viagem, você se veste para chegar em um lugar, você se veste para poder servir alguém, e você se veste para a guerra. Então era muito comum que viesse uma ordem assim: cinge pois os lombos. O que é isso, pastor? Melhora? Claro que eu melhoro. O texto está dizendo: se prepare e fique de prontidão. Deixa eu repetir essas 2 palavras: se prepare e fique de prontidão. Isaías, todas as vezes que o texto vai dizer cinge pois os lombos, o Senhor do céu está dizendo: se prepare e fique de prontidão, porque ou você vai para uma viagem, ou você vai servir um propósito, ou você vai para a guerra, sabe? Agora o texto não fala cinge pois os lombos. O texto diz o seguinte: para descingir os lombos dos reis. O que é isso, pastor? Então descingir é desarmar, descingir é tornar-se indefeso. Sabe o que Deus está dizendo aqui, pastor Mauro? Eu vou pegar o inimigo e vou desarmar o inimigo antes do combate. Deus está dizendo assim: eu vou pegar o inimigo e vou falar para ele: ei, você não pode com ele. Por quê? Porque ele está comigo, e comigo ele é a maioria. Deus está dizendo que vai descingir os reis diante de Ciro. Deus está dizendo: eles vão ser desarmados. Deus está dizendo: eles vão se tornar indefesos. Por quê? Porque sem arma eles não vencem. Por quê? Porque a gente armado a gente vence. Deus está dizendo essa noite: eis que ponho em vós. Ei, Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10. Deus está dando para a igreja uma armadura de combate. Deus está dando para a igreja. Tem algo diferente hoje aqui, irmãos. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele vai dizer assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois tende vencido tudo, permanecei inabalável. Melhora, pastor. Para você, Deus te dá uma armadura. O meu inimigo, Deus arranca a armadura. Para você, Deus te dá o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada da palavra, calçado com as sandálias da preparação do evangelho. E para o teu inimigo, ele arranca o escudo. Para o teu inimigo, ele arranca a espada. O teu inimigo, pergunta assim: para o meu inimigo, pastor, para o teu inimigo, o Senhor tem um Salmos de número 46, no seu versículo de número 9. Sabe, isso aqui é para crente, irmãos. Leia comigo: ele
põe termo à guerra até os confins do mundo. E o que ele faz? Ele quebra o arco, ele despedaça a lança e ele queima os carros no fogo. Versículo 10, ele ainda vira e diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu sou Deus que muda decreto. Eu sou Deus que muda decreto. Eu sou Deus que muda decreto. Eu sou o Deus que muda. Assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Diga assim: ele abre portas. Diga com mais fé, diga assim: o meu Deus abre portas. Presta atenção, a única maneira de você entrar naquela época, na época de Isaías, numa cidade cercada por muros, era se a porta estivesse aberta. Do contrário, você não vencia a batalha. O que eles vão fazer? Eles cercavam a cidade, tirava todo o suprimento e deixava que eles morressem. Eles deixavam que eles morressem sem nada. Era assim que eles faziam. Mas eles não podiam entrar. Por quê? Porque as portas estavam... O que eu estou falando? As portas estavam... Aqui diz: e para abrir diante dele as portas. Repita comigo: para abrir diante dele as portas. Ai, irmãos, Deus está virando para você e está dizendo que as portas se abrirão. Pastor, contextualiza, me faz lembrar em Atos, no capítulo 12, no versículo de número 5 e diante, quando a Bíblia diz que Pedro está no cárcere e que havia oração incessante por parte da igreja a favor dele. Vai, versículo posterior. O outro, vai, aqui Herodes está tramando para matar, e aí vem um anjo. Repita comigo: chegou o anjo. Deus está virando para a igreja, está dizendo: o anjo já chegou. O anjo, irmão, isso aqui não estava no meu esboço não, mas são textos que eu conheço. Diga assim: o anjo já chegou. Diga, o anjo já chegou. Isso, vai, diga: o anjo já chegou. Vai tocar do lado de Pedro e vai despertar. Vai dizer: levanta-te depressa. Então, quando ele se levanta, o que acontece com as cadeias? Caíram. Diga comigo: o que acontece com as cadeias? Caíram. Aí ele fica de pé. O anjo vai virar para ele e vai dizer o que para ele? Cinge-te. Cinge-te. Calça as sandálias. E ele assim o fez. Para o inimigo ele vai descingir. Para os ungidos ele vai dizer: cinge. Para o inimigo ele vai descingir. Para quem é ungido ele vai dizer: cinge, vai, cinge. Cinge, Pedro, porque tem um decreto de morte para você amanhã. Herodes já tramou tudo. Tem um decreto de morte, mas tem uma igreja na casa da irmã Maria dizendo: solta Pedro, Senhor, solta Pedro, Senhor, solta Pedro, Senhor, solta Pedro, Senhor, solta Pedro, Senhor. Tinha oração na casa da mãe de João. Isso. E a igreja orava, e a igreja orava, e a igreja orava. Seguiu. Então saindo, seguia, não sabendo que era real, que se fazia por meio do anjo. Parecia antes uma visão. Depois de terem passado, me ajuda, a primeira e a segunda sentinela, chegaram o quê? Chegaram ao portão. Eu quero chegar nessa parte aqui, na outra parte da mensagem. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu.
Diga comigo, abriu automaticamente. Diga assim, Deus está virando para Ciro, está dizendo: olha, Ciro, eu te chamei para que os teus inimigos sejam descingidos. Eu te chamei para te dizer que as portas que estavam fechadas vão se abrir, e depois que elas se abrirem, elas nunca mais se fecharão. Ciro, versículo de número 2, eu caminho, de Isaías 45, o texto vai dizer assim, me ajuda, até a primeira vírgula, vamos ler juntos, 1, 2, 3, vai, só com mais fé, vai, 1, 2, 3, vai. Quem nunca quis ouvir isso aqui, irmãos? Quem nunca desejou? Eu vou ser sincero, ultimamente algumas orações que eu tenho feito, eu tenho dito: Deus, fale isso aí para mim, Senhor. Eu preciso ouvir. Tenho te buscado. Alexandre, eu irei adiante de ti. O que o Senhor estava falando com Ciro quando disse: eu irei adiante de ti? Ele estava dizendo: Ciro, escuta uma coisa que vai ser ministrado lá em 2025, no mês de junho, o que antecede o segundo semestre desse ano. Olha, obstáculo nenhum vai poder te parar, resistência nenhuma vai poder te parar, barreira nenhuma vai poder te deter. Não terá obstáculo, nem resistência e nem barreira. Se Ciro pudesse perguntar para o Senhor, ele perguntaria: Senhor, e aqui tem algo interessante. Por quê? Porque Ciro não conhecia Deus. Repita comigo, diga assim: Ciro não conhecia Deus. Balança o dedinho, diga: Ciro não conhecia Deus, mas Deus conhecia Ciro. Deus está dizendo: eu te conheci antes, muito antes, quando tu estava no ventre da tua mãe. E se tu quiser algo melhor que isso, eu te levo em Efésios capítulo 1, versículo 4, onde Deus vai dizer: eu te conheci antes da fundação do mundo, eu te formei antes da fundação do mundo. Deus está virando para a igreja, está dizendo: pode ser que você não conheça o Senhor, mas não tem problema não, mas Ele manda te dizer: eu te conheço, eu sei quem tu és. Você está entendendo? Diga amém. Então repita comigo, diga assim: quando Deus vai adiante, não há obstáculo. Diga: não há resistência. Diga: e não há barreiras. Com mais fé, diga assim: quando Deus vai à minha frente, não existirão obstáculos, resistências e nem barreiras. Se você puder dar um glória a Deus aí no teu lugar. Endireitarei os caminhos tortuosos. O que é isso, pastor? Já estou encerrando. Endireitarei os caminhos tortuosos. É simples isso aqui. Como assim, pastor? É simples, Vou pavimentar para o seu sucesso. Os jovens aí, por favor, não quero chamar a atenção de vocês, por favor. Vou pavimentar para o seu sucesso. Igreja é coisa séria. Deus vira para a gente e diz: sabe aquilo que está torto? Sabe os caminhos tortuosos? E aqui aponta para o Messias novamente. Eu vou endireitá-los. Para quê, pastor? Para o teu sucesso. Estava torto, e a partir de agora Deus endireitou.
Se tu não consegue ver a graça aqui, deixa eu ser mais profundo. Quando olhavam para ti, para mim, para nós, diziam: não tem jeito, está torto, não tem jeito, não tem solução, não tem jeito, é cheio de buraco, é cheio de cratera, não tem jeito, porque a vida que ela levava era uma vida de desgraça, de ruína. A vida que ele levava era uma vida de promiscuidade, de prostituição, de lascívia. Mas Deus está dizendo: eu entro, e quando eu entro, Carla, basta você crer pelo teu marido. Eu sou aquele que eu vou endireitar os caminhos tortuosos. Por você eu vou dar vitória. Por você teu marido vai ser alcançado. Por você milagres acontecerão. Por quê? Porque você está na posição. Tem coisas, Arnaldo e Márcia, que vão acontecer por vocês. Por você Deus vai nivelar caminhos tortuosos. Por quê? Porque seus filhos têm que passar. Ele vai entrar, o filhão vai entrar, o filhão vai voltar, o filhão vai voltar a adorar. Por quê? Porque tem pai e mãe na posição. Tem pai e mãe. Tem pai e mãe. Ei, bate palma para Jesus. Deus está dizendo pelo menos mais duas coisas aqui. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Deus está dizendo que o inimigo disse que é intransponível. Intransponível me arremete a Paulo aos Romanos. Diante de Deus não está anotado nos meus bolsos, são textos que eu conheço. Por favor, irmãos, no capítulo 8, a partir do seu versículo de número 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todo nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, o antes mesmo ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus está dizendo: por que que tu quer se meter na salvação do teu irmão? Por que que tu acha que um tem que ser salvo, o outro não? Por que que tu acha que para isso tem perdão e para aquilo não? Jesus está dizendo assim: foi você que morreu na cruz, foi você que sofreu no caminho da cruz, foi você que foi chicoteado, foi você que foi cuspido. Não, então deixa que isso é comigo, porque faz valer. Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 2, a partir do seu versículo de número 13, Deus está dizendo: a vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela sua incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Deus está dizendo: foi cancelado o escrito de dívida a teu respeito. Deus está dizendo: o que importa é o teu hoje. Deus está dizendo: o que importa é o teu agora. Deus está dizendo: eu continuo sendo teu Deus. Quarta coisa que Deus está falando aqui: eu irei adiante de ti. Ele está dizendo: haverá avanço. Isso aqui pode parecer simples, mas não é não. E eu caminho para a última parte dessa mensagem, mas haverá avanço.
Se tiver alguém do teu lado aí, diga para essa pessoa, olhando nos olhos com fé, e diga assim: haverá avanço. Diga assim: na posição em que você está, você não vai ficar. Diga: haverá avanço. Diga, quem está falando é o céu para você. Deus está dizendo para a igreja hoje, lavada e remida. Deus, não estou ferindo a exegese do texto não, irmãos. Não estou ferindo a exegese do texto não, nem a hermenêutica do texto. Deus está dizendo: haverá avanço. Eu vou adiante, quem está garantindo é Ele. Vai entrar você, vai entrar os filhos, vai entrar a família. Diz: haverá avanço. Avanço aonde? Avanço nessa oração que tu está fazendo pela tua casa. Tu não estava vendo nada até o dia de hoje, mas hoje o céu manda te dizer: haverá avanço, haverá avanço. Ei, segura! Eles serão alcançados. Aí ele diz na parte final do versículo: e despedaçarei. Coloca na RC, por favor. E despedaçarei os ferrolhos de ferro. Já sabe que daqui a pouquinho eu vou assim. Cadê o pedacinho aqui? Não há ferrolho, nem portas. Que é isso, pastor? Melhora pra gente. Melhoro, claro. Se você não sabe a nível de informação, a Babilônia continha aproximadamente 100 portas de bronze. Quantas portas eu disse? 100. E para cada porta dessa de bronze tinham os ferrolhos. O que são os ferrolhos? Os ferrolhos, eles tinham uma função dupla: uma de fazer as portas se movimentarem, abrirem e fecharem. Segunda função do ferrolho: fechar, para que quem estivesse dentro não saísse, quem estivesse fora não entrasse. O Senhor está dizendo: despedaçarei os ferrolhos de ferro. Por quê, pastor? Porque eles eram feitos de ferro duro e serviam, em primeiro lugar, como dobradiças para manter as portas de pé. Em segundo, eram firmes para manter as portas fechadas e trancadas. Só que Jesus vai virar para Pedro e vai dizer: tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava virando para Pedro, estava dizendo: assim como eu disse a Ciro, eu irei adiante, assim como a palavra disse a Ciro, o Espírito através da palavra disse a Ciro: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze. Ele está dizendo que as portas de bronze serão quebradas. Mas quantas são, pastor? 100 por uma porta. Deixa eu liberar uma palavra, mais uma palavra para Eduarda, para o Eduardo e para a Regiane,
para o Lucas. Deus está virando para vocês aí no Salgado Filho e está dizendo para vocês: eu sou o Deus da vida de vocês. Deus está dizendo que não haverão portas de bronze que vão se manter, que vão impedir o agir poderoso de Deus. Ele está dizendo que a vitória já chegou. Ela não vai chegar, ela já chegou. Deus está dizendo: toma posse, porque milagrosamente a alta vai chegar para Eduarda, para que o nome de Jesus seja glorificado nessa terra. Ei, Deus está dizendo: eu ainda ouço oração de crente, eu ainda ouço oração daqueles que me buscam, eu ainda ouço oração daqueles que jejuam, em nome de Jesus. Se você entendeu isso, Deus está dizendo para você que não haverão ferrolhos. Isso, Ele está arrebentando com os ferrolhos de ferro. Ele está dizendo para você, para a igreja, Ele está falando para a tua casa, que a porta de bronze que se colocou diante de ti, hoje ela vai tombar, hoje ela vai cair. Hoje Deus está arrebentando as trancas, os ferrolhos, no nome poderoso do Senhor Jesus. Ai, irmãos, isso é para quem crê. E se você crê: pastor, eu tenho enfrentado uma luta, pastor, eu tenho enfrentado dias difíceis, eu tenho enfrentado dias complicados. Você tem enfrentado? É contigo mesmo, é contigo mesmo. Eu quero te pedir, fique de pé no teu lugar. Mãe orando por filhos, filhos orando por mães, por pais, esposas orando por maridos. Essa é uma oração para todos, irmãos. Essa é uma oração para todos, porque Deus está dizendo que vai arrebentar com os ferrolhos. Você está entendendo? Está entendendo isso? Está entendendo isso? Vem cá, Marlon. Oh, aleluia. Está entendendo isso? Em nome de Jesus, está entendendo? Vem cá, pega o meu aqui rapidinho, vem. Rápido, vem. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, o escudo para os que nele crêem. Presta atenção. O meu apelo hoje é para você. Só você sabe a guerra que tu está enfrentando. Só você sabe a peleja que se levantou. Só você sabe a forma que o inimigo tem te afrontado a tua casa. Tem dito que já era, não tem mais jeito, não tem mais solução. São mães que oram por filhos e até o dia de hoje não estão vendo resultado. Mas eu vou dizer para vocês: o Deus que disse para Ciro e o chamou de ungido e disse: olha, Ciro, eu vou arrebentar com os ferrolhos, eu vou quebrar as portas de bronze. Irmãos, eu quero saber se tu tem fé suficiente para sair do teu lugar e vir aqui. Porque hoje, em nome de Jesus, Deus está quebrando o cativeiro aqui, irmãos. Deus está destruindo as obras de Satanás. Então, se eu pudesse te dar um conselho: ah, pastor, eu sou trabalhador, não me importo. Eu quero saber se tu quer receber hoje uma palavra, ei, de vitória para a tua casa, para a tua família. Hoje é o fim do legado do
inimigo. Ele não pode mais com os teus filhos, ele não pode mais com a tua casa, ele não pode mais. As portas do inferno não prevalecem.